Olá, bem-vindos ao podcast Vozes da Cidade, o podcast onde nós falamos com os nossos artistas locais. E hoje estamos aqui para apresentar um artista com mais de 40 anos de carreira. Muito prazer, eu sou a Ana. E eu sou a Jaque. Hoje nós estamos falando com o Léo. Léo tem mais de 40 anos de carreira, tem ótimos projetos, não só na música, e tem um projeto novo que a gente pode falar sobre também. Tudo bom, Léo? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. É muito legal. Bom, conta mais pra gente sobre algumas coisas. A gente tem alguns tópicos pra passar. Você tem 40 anos de carreira, Eu tenho, é bastante coisa. eu E tenho 30 anos de idade, 40 anos de carreira. já estava fazendo carreira antes de sair, já estava tocando alguma coisa. Como você compararia o seu começo, o Léo lá de trás e o Léo de agora? Ah, é totalmente diferente. Tem uma... Existia ali, eu sou da década de 80, sim, eu comecei ali nas bandas de garagem. Eu iniciei o meu processo, ganhei meu primeiro violão com 11 anos de idade, do meu pai, e nunca mais parei. E aí foram algumas... Na verdade, eu debruçava a minha, o meu tempo, a minha vida, as minhas coisas em cima do violão, assim, sempre. Então, tanto é que eu fiz arquitetura e urbanismo, eu trabalhei na área técnica ainda depois, por mais um tempo, mas deixei tudo de lado para viver de música mesmo. Fui dar aulas e fui, né, dar a cara a tapa aí. Então, essa transição foi meio barra. Assim, fácil. Você tem um trabalho que você... Eu trabalhava cerca de, às vezes, até 10, 12 horas por dia. Comecei na prancheta mesmo, depois migrei pro AutoCAD Sim. e tal. Mas aí deixei tudo de lado e fui viver de arte e de canções, de dar aulas e Da tudo mais, de criatividade. poesia, da criatividade, Isso. dos projetos mesmo, de correr atrás. Era muito diferente do que é hoje. Você tinha, a gente estava falando anteriormente assim Sim. da questão orgânica, era muito orgânico. A gente se organizava de modo diferente. Hoje em dia você tem a possibilidade de gravar, né? Você tem uma voz guia, você grava num país e manda Os pra músicos cá podem ser cada um de um lugar. em um minuto e você já tem uma música ali, né? Aquilo não. Anteriormente a gente tinha que estar lá, né? Viajar e estar presente, de corpo presente, para poder realizar algumas coisas. Então isso demandava mais tempo. Eu não sei de que maneira. As coisas, na verdade, elas estão se compondo ainda. A gente Sim. acha que a gente sabe alguma coisa, mas a gente não sabe nada. O processo de IA veio revolucionar muita coisa. E hoje em dia as coisas estão mudando de forma muito rápida, mais rápida do que a gente imagina. Então foi muito diferente, foi muito, por vezes muito difícil. Sim. Existia muito preconceito. Eu não preciso ir muito tempo atrás. Eu vou dizer assim, vai. Eu posso estar falando besteira, mas sei lá, 70 anos atrás, eu andava com um violão às costas, 70, 80 anos atrás, sei lá, era tido como um boêmio. Né? Sim. As coisas ainda permanecem, mas assim, a quantidade a visão é outra. Hoje em dia a arte ela ainda é tolhida de alguma maneira, por parte não só da questão política, quanto da questão social, mas é muito mais fácil hoje. Sei lá, 30 anos atrás, a quantidade de escolas livres de música que apareceram foi muito grande. Né? Anteriormente, eu lembro, eu tinha acho que talvez 12, 13 anos, existia ali o Bela Bartók e a Escola Santo Estevão, na Penha. Sim. Eram duas escolas. Uma era um conservatório e outra uma escola
porém livres. Eram escolas e existia ali meia dúzia de pessoas que davam aula e tal. Hoje em dia a quantidade de escolas livres é muito grande. Sim. Então, não que tenha pulverizado, não, mas eu acho que essa abertura foi muito grande, sobretudo nos anos 90 e tal. É meio que uma democratização, né? A Isso. música ficou mais próxima do público que consome ela também, né? Isso. Eu tenho um material maravilhoso hoje de até professores online que te dão um produto maravilhoso vocês querem saber sobre harmonia funcional? Tá aqui, ó. Eu tenho isso aqui, nada escondido, tudo, claro, tem todo um marketing e tal para vender o negócio, mas o negócio funciona, tem completo, cursos maravilhosos que você A internet tem. ela democratizou o acesso à educação, acesso à música, isso ajudou bastante. É verdade. Você falou que o seu primeiro instrumento foi um violão, seu pai te deu, certo? De referência musical, quando as primeiras coisas que você lembra ter ouvido, foi a influência do seu pai, a sua família? O que você escutava antes de se tornar um músico? O que o Léo escutava? Eu escutava o que tinha nas rádios, que as rádios eram o acesso, né, que eu tinha. E minha família sempre foi muito musical, a gente sempre se reunia muito, meus tios, né? Era aquela coisa de você fazer almoço de família, e meu tio com o violão. Eu tenho uma influência direta do meu tio em relação ao violão. E a família é sempre muito musical. E as fitas do meu pai, eu lembro das fitas do meu pai até hoje, assim, de coisas que ele ouvia e eu ouvia junto, porque era o acesso que a gente tinha, aquela coisa imediata, não tinha grana para... Nem sabia dessa coisa, vou comprar uma fita cassete ou vou comprar um LP e tal. Eu tinha ali o acesso a Nat King Cole, eu tinha acesso a Agostinho dos Santos, eu tinha acesso a Nelson Gonçalves, né, aos grandes cantores, né, a Altemar Dutra. Então eu tinha acesso a essas coisas, assim. E eu fui muito curioso, sempre fui muito curioso. Minha tia teve uma época ali loja de disco, meu primo sempre transou essa coisa do disco muito dos LPs e tal. E eu gostava disso, essa coisa que a gente estava falando dos LPs, né, de você ter o encarte. Eu sempre gostei muito disso. E eu comecei a ouvir, assim, com 10 anos de idade, as minhas primeiras incursões na música popular brasileira, efetivamente, para entender as vozes e tal, foi com Maria Bethânia, foi com o Chico, foi com o João e outros mais ali, mas fundamentalmente com as cantoras. Eu ouvia coisas do Chico, assim, cantado por Maria Bethânia, eu falava, cara, isso aí é muito sensual, né, cara? Era maravilhoso, assim. Eu ouvia essa coisa. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim por uma coisa boa, uma noitada boa, um corte de cetim, umas coisas assim. Eu falava, opa, maravilhoso. isso aí é maravilhoso. Tem algum artista assim que você se lembra da sua fase de adolescente que você olhava e falava, porque geralmente a gente sempre tem um artista que a gente olha e fala, nossa, queria ser que nem esse cara quando eu crescer. Tem algum artista que você lembra que foi uma influência direta para você na sua carreira de músico? Tem. Logo depois que eu completei assim meus 13, 14 anos, que eu comecei que eu comprei minha primeira guitarra, que era uma Hudson Flying V, assim, era uma Hudson. O azul dela é um azul Mission, assim, era um azul bonito, mais puxado pro verde e tal. E aquela época é que as coisas começaram a brotar. E era a época em que estavam pululando, estava borbulhando Brasília, e eu conheci a Legião Urbana. Então o Renato Russo foi assim para mim uma influência direta, tanto no modo de compor, como no modo de cantar, no modo no modo de tocar a guitarra. O Herbert
Viana, para mim, dos Paralamas do Sucesso, foi uma influência direta, assim. Uhum. Eu me acostumei com a sonoridade da guitarra por conta, meio que copiava mesmo, né? A extrato do Herbert, sempre extrato, sempre gostei muito de extrato. E a sonoridade deles, todos os coros, todos os delays, todos o que ele usava ali, eu copiava. Então, o Renato em termos de canção, de artista como artista mesmo, e o Herbert como instrumentista, assim. Legal. A gente sabe que as influências, elas mudam normalmente de acordo com o tempo, né? Sobre o novo projeto. A gente pode dar um spoiler do projeto? A gente não pode. Pode, claro, Pode? Então, sim. o projeto Léo Canta Caetano, que te inspirou? Da onde vem o trazer o Caetano? O Caetano, assim, foi ele é um ícone da música brasileira e ele tem ele flerta com muita coisa boa, cara. Primeiro que ele flerta com Talking Heads, que é a banda que eu amo de paixão e que são os caras que têm uma sonoridade sensacional. O David Byrne, assim, é um cara... Ele é o próprio, assim... O David Byrne é um IA, assim, cara. Ele é uma inteligência artificial misturada com um robô e com uma coisa da carne e osso mesmo, mas ele sempre foi uma luz, assim, um brilho muito próprio, muito legal, muito grande. Eu curtia desde as músicas, desde os vídeos, os próprios clipes que eram, né, do Talking Heads. E a coisa do Caetano também em relação a tudo que eu simpatizei muito com o modo de cantar dele, o modo de se portar, a poesia dele, o modo de tocar o violão, o modo de flertar com as guitarras, com o rock, com tudo mais. E a sonoridade dele é sensacional. Então eu tenho ele como eu tenho um amigo músico, é o Beto Souga, mandar um grande abraço pro Beto. O Betinho, grande parceiro musical, uma pessoa maravilhosa lá de São Paulo, que a gente brincava, né? Quem era melhor, se era o Gil ou se era o Caetano. E às vezes, em cada semana, a gente mudava. Cara, não, o Gil é melhor. Olha isso aqui. Aí falei, é verdade. Aí na outra semana, puta, olha isso aqui, cara. O Caetano é muito melhor que o Gil, cara. E não tem essa coisa de melhor. Os dois, eles são, assim, os parceiros ideais, Gil e Caetano. São forças equivalentes quase, né? Eles são demais. E, inclusive, Dois Meninos, uma coisa que é uma música minha, que o Beto gravou também, a gente gravou junto no nosso CD lá em 96, 97, ou 96. Os Dois Meninos foi voltado também para a relação dos dois, do Gil e do Chico. Do Gil e do Caetano. É como se fosse refletir como eles em irmãos. vocês e vocês neles. Isso. Eles são assim os dois meninos mesmo, que flutuam além da pista lateral ali, que vocês vão ouvir na canção. Depois eu acho que vai poder fazer. A gente vai poder. Vai sim. Muito bom. Legal. E você, nessa sua carreira, uma longa jornada como músico, conta pra gente um momento que foi um momento difícil e um momento que foi um momento que você falou, não, é isso mesmo, eu sou músico e é pra isso que eu tô aqui. Conta pra gente, teve um momento bem difícil que você consiga expor pra gente, pra também para poder passar também para quem estiver ouvindo, porque o nosso público são pessoas interessadas em música, porque todo mundo gosta de música, e também artistas, porque tem um pessoal que está começando a carreira agora, que está se produzindo na música. Então, buscando inspiração. Exatamente. Então, saber que não vai ser tudo fácil, porque fácil não é. Vai ter, cada artista passa pelo seu momento difícil, mas também tem o seu momento de glória. Tem aquele momento que você fala, não, ufa, é para isso que eu vivo a música, é para isso que eu vivo a música. Tem esses momentos? Tem.
Tem muitos momentos, assim, a transição maior para mim foi a minha decisão de 20 e tantos anos atrás ali, de entender que eu não preciso de absolutamente nada externo para compor ou para realizar qualquer pensamento ou estudo musical. Então, essa transição, e foi um pouco dolorido, porque, na verdade, os desdobramentos de você se entregar para algumas usanças tradicionais do dia, e essa coisa das saídas, da noite, das entregas do que vem com essas usanças tradicionais. Isso aí é para você deixar de lado, porque as pessoas, não, tá tudo certo. Não, mas não é assim. É necessário aplicação e estudo. É necessário. Por quê? E você vê assim, a galera da América do Norte, dos Estados Unidos da América, o pessoal da Europa, muitos da Juilliard, ou muitos de outras faculdades, ou mesmo de outros países, ou mesmo alguns orientais, assim, cara, por isso que eles são eles têm uma vontade e uma dedicação. Os caras são bons no que fazem, entendeu? Tudo bem, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma questão envolvida com algo. O blues lá atrás nasceu no Mississippi em meio a goles de whisky, muita briga de garrafa sobre o bottleneck, que virou depois o slide e tal. Tem toda essa história, anos 70, anos 60, anos 70, good vibes e tudo mais. Mas aí veio essa transformação espiritual, que eu acredito que agora é a prova de muita coisa, e fala assim, não, tudo bem, nós passamos por um processo de desapego de questões materiais, passamos por uma questão da industrialização, de tudo, e agora, o que sobrou? O que nós temos? Então, a música, ela permeia todas as artes, todas as artes. Ela meio que ela transpassa e permeia todas as artes. Então, o que sobrou? O que sobrou é o autoconhecimento. Então, nós estamos num tempo em que, através da arte, nós precisamos nos autoconhecer. Sim. Eu falei tudo isso para falar só isso aqui. Autoconhecimento é a nova fase do ser humano. Embora essa fase sempre existiu e sempre irá existir, mas agora ela é como se fosse uma coisa nova. Sim. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é isso, é a coisa nova que precisa existir. E através da arte é o que isso vai se dar. É muito doido mas é uma inauguração do novo. Não tem? E então, esse momento, essa transição foi muito dolorida para a humanidade. As pessoas, elas tiveram que sofrer, tiveram que chorar, tiveram que perder muitas pessoas para entender que a violência, as usanças tradicionais, a liberação de pá, não. Me desculpe, para mim, a minha visão nova de mundo e de novidade em relação a toda essa criançada que vem, todos os novos jovens, as novas compositores, os novos instrumentistas, é através da água e do pão. Só. Exato. Que se você for pensar, no fundo, o ser humano só precisa de um banho diário, um pouco de água e um pedaço de pão para viver. Então, Se você pensar, grosso modo, só precisa disso. Sim. Agora, as coisas, assim, o que veio, o bônus de tudo isso
foi essa vontade, e esse entendimento de que eu estou no lugar onde eu deveria estar, entendeu? Que tudo valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo isso, valeu a pena eu começar com banda de garagem lá atrás, e valeu a pena chegar aqui, até onde eu estou agora, fazendo as minhas coisas, descobrindo os mantras, descobrindo novamente o Caetano, descobrindo as coisas, entendeu? É isso aí. Legal. Então, o foco da humanidade, a luz de foco da humanidade, pela sua perspectiva, hoje é o autoconhecimento. A nova moda, que deveria ser a moda de sempre, é o autoconhecimento. Essa é a dica para os novos artistas que estão começando? Autoestudo, sobretudo autoestudo. Estudo e autoestudo. Para desenvolver a sua própria identidade artística a partir de si mesmo. Olhando para si e se desenvolvendo como artista. Sim. Por quê? E é tão importante o teu podcast, cara, o podcast de vocês, porque assim, voltado para as artes, a gente precisa desse resgate. Porque assim, os jovens, eu sou uma pessoa jovem, mas assim, os mais jovens que estão vindo, que querem aprender alguma coisa, cara, vocês precisam sentar a bunda na cadeira e saber que vocês vão passar 1000 horas fazendo a mesma escala, prática e repetição eterna. E não é para não é para já, nada é para já. Não se afobe, não, que nada é para já. Então, não tem. A fórmula é calma, easy, slow, né? Deixa fluir um pouco mais, tenha paciência de estudar. Sim. Estudar e buscar a coisa mais orgânica mesmo. Eu vejo uma galera. Isso existe, viu? Isso acontece. Tem um pessoal muito aplicado. Existe uma galera muito aplicada. Hamilton de Holanda faz um trabalho maravilhoso. Sabe? Tem uns caras que fazem um trabalho maravilhoso. Eu quero fazer esse trabalho também. Que dar continuidade a esse resgate da música brasileira, na verdade. Quem sou eu? Não sou. Eu sou só mais um no meio dessa multidão toda aí que precisa entender que o rock nacional, a música popular brasileira, o samba, o chorinho, que é o nosso jazz, tudo isso precisa de um resgate imenso. E essa galera que vem precisa entender que não é só o Instagram e tal, e vai e tal. Não, precisa parar um pouco. Precisa encontrar uma galera, precisa sair um pouco das telas e para as ruas, os festivais. Eu participei de um festival virtual, já era um festival virtual, que era na internet de escada ainda à época. Caramba. MTV, chamava... Como que era o nome? Cara, era... Ultrassom. Ultrassom MTV. Nós fomos um dos 10 escolhidos para gravar um CD e ganhamos uma guitarra. Essa guitarra está comigo até hoje. Caramba. E é uma Stratocaster, sensacional, da Tajima, das antigonas, assim, ainda manufaturada ali. E já era um festival virtual, que era internet de escada. Mas mesmo assim, a pessoa estava lá, o pessoal votava pela internet, mas era uma interação no palco e o pessoal em casa. Né? Onde estão os festivais? Assim? Os caras querem fazer festival pela internet. Não vai funcionar. Vai funcionar até um certo ponto. Né? Até a página 20. Né? Precisa ter uma coisa orgânica de se reunir com as pessoas, física, de estar vendo as coisas acontecer. Eu tenho vontade de ver isso acontecer novamente. O último que vi foi talvez o que participaram alguns amigos ali. Há muito tempo atrás, eu acho que 2000, não lembro exatamente, mas onde estão? Cadê as grandes redes? Por que não fazem isso? Porque não existe um interesse exato em se descobrir grandes artistas. E eles têm. Os grandes artistas estão chegando.
Em todos os campos. No rock, no rap, na música brasileira, seja ela como for. Existe, mas precisa ter mais sobre isso, né? Sim. Não à toa, falando desse senso de comunidade, desse unir pessoas, Uhum. uma das coisas que fez o rap nacional e o funk tomarem uma proporção tão grande é justamente o fato de que reúne pessoas em torno de um gênero musical justamente Uhum. para ouvir música. Então, Uhum, sim. você não vai ver um baile funk online com MCs cantando Sim. cada um na sua casa. Não. Eles se juntam num evento onde eles cantam batalha de rap. É aquela coisa... Maravilhoso isso. Numa praça, os MCs vão lá e cantam e é todo mundo junto. Num espaço junto, coletivo. Sim. Todo mundo ali. Sim. Diferente de um evento online. Evento online funciona? Funciona. Mas nunca vai ser a mesma coisa. Não vai se equiparar à apresentação ao vivo. As pessoas unidas, a energia das pessoas todas juntas em prol da arte, em prol de algo artístico. É verdade. Não é a mesma tem essa. conexão, né? Uhum. A gente tá Energia. mais conectado do que nunca e mais desconectado do que nunca. Porque tá todo mundo longe e ao mesmo tempo tá todo mundo muito perto, mas é perto por telas. A gente precisa sair dessa questão. Depois que massificou um pouco mais a música, agora é tudo rápido, é tudo 2 minutos, é tudo álbum com 50 músicas pra ganhar view, é tudo clipe de 1 minuto, é tudo dancinha. E a gente perdeu a conexão de realmente ir a um show. Uhum. Ir a um festival, saber quem vai tocar no seu bar favorito na sexta-feira, no sábado. Sim. Sabe? É uma coisa que a gente precisa resgatar, porque é o senso de comunidade. Sim. O que acontece na sua cidade? Sim. O que acontece na sua região? Vai ter alguma coisa legal numa cidade de 30 minutos aqui, 10 minutos aqui? Legal, é isso mesmo. E é aí onde a gente descobre que... Putz, na minha cidade tinha muito mais artista do que eu pensava que tinha, sabe? E assim, e sair do lugar comum, por exemplo, em relação ao funk. Você comentou uma coisa que é uma coisa muito significativa. Eu me emocionei quando eu vi agora recentemente a história do Claudinho Bochecha. Saiu o filme, né? Recentemente. Cara, eu emocionei. Que meninos bacanas, né, cara? Então, aí o que aconteceu? Pegaram o funk e aí, obviamente, qual é o lugar comum, o lugar que é mais fácil e um apelo mais interessante para pegar, para fisgar o ser humano pelo, né, na jugular. É óbvio que é o sexo. É o que comanda a humanidade desde sua existência, do seu início até hoje. Então, o que aconteceu? Vamos falar aqui, ó. Aí porque o diabo ele tá ali, né, cara? Ele tá, cara. E ele falou assim: não, é o seguinte, agora a gente vai falar só baixo calão, vamos transformar a mulher em qualquer nota e vamos invadir aqui, vamos pegar aqui nas perifas daqui. Não que isso não exista. Existe. E não possa existir. Mas do modo em que se está apresentado de uma maneira tão chula, banalizado, e tão banal, tão efêmero, mais efêmero do que merece, cai num lugar comum e é chato. É chato. O funk de agora é chato. O funk do Claudinho Bochecha não é chato. Tinha uma diversidade maior, né, nas histórias. O dia que ele foi no Jô e que ele falou... Não sei quem que foi e falou algum palavrão. E aí o Claudinho, acho que não concordou com o Bochecha. Não, você falou... Não, o Bochecha não concordou com o Claudinho. Você falou palavrão ali. Pô, e as crianças, cara? As crianças, e aí, né? Tudo tem um preparo, cara. Você tem que ter bom senso. Eu não vou dizer bom senso, porque eu não quero ser pudico aqui, não. Sim. Mas você tem que ter um simancol para entender que algumas coisas, as crianças elas não estão preparadas, cara. Entendeu? Exato. E assim, e prepará-las na medida do possível. A música é uma inserção muito grande. É uma via que é muito importante para a criança. Então ela precisa ter esse outro olhar, é preciso ter esse resgate da coisa do social,
da verdade, do bem-estar, do amor, da compaixão. Eu acho que o autoconhecimento, ele advém de compaixão e de caridade, cara, entendeu? E se a gente sacar, se os novos que estão vindo sacarem isso aí, eu acho que vai ser... Essa é a nova revolução. Parece engraçado, né? A revolução do ano 70, dos anos 80, era tudo certo, liberou geral e tal. Não, a revolução agora não é essa. A revolução é aquela onde você vai resgatar o sensível, a virtude. Sim. Né? Eu acho que essa é a revolução. E o autoconhecimento advém dessas coisas, do que é mais puro, entendeu? Exato. Então, é isto. Bom, realmente, existem músicas, tem espaço para todo mundo, para todo tipo de música, realmente, mas também Sim, cara. não é para ficar naquela de todas as músicas terem o mesmo tema e tal. As pessoas, cada um consegue produzir a música conforme a sua identidade, conforme o que mais consome. E conforme a sua realidade, né? Porque cada pessoa vai cantar a sua realidade. Olhando por essa perspectiva que você falou, realmente. E em relação às crianças, tem aquilo, né? Também tem o controle dos pais. Que os pais têm que fazer esse controle do que a criança vai ter acesso ou não vai. O tipo da música que a criança vai ouvir ou não. Claro que a gente não consegue impedir as coisas chegarem até as crianças, mas dentro desse espaço, fazer o controle. Por exemplo, você não vai deixar você vai ter as faixas etárias, né? Para cada música, para cada tipo de conteúdo. Sim. E realmente, música... Você tem faixa etária para tudo, no cinema, não? Exatamente, para música também é a mesma coisa. Por que para música não é? Exatamente, é um ponto importante que você falou. A questão de como as crianças aprendem, de como as crianças começam a aprender a música. Porque a música, do meu ponto de vista, a música é a arte que é mais universal para todo mundo, porque é a primeira coisa que a gente tem contato. A gente não vai... Quando criança, a gente não vai a um museu, a gente não tem acesso à tela, a gente não tem... A primeira coisa que a gente tem contato, a primeira coisa artística que a gente tem contato é a música, sei lá, a mãe cantando pra gente, um som que a gente ouve, mesmo assim, dentro do ventre ainda, quando nós estamos ainda na barriga, a gente tem acesso à música. Imagine isso. E tem uma galera aí que e tal, que querem que incutir e imprimir uma vontade inexata, inverossímil, que essa mãe que você falou, ela tem que cantar pro filho, né? Põe a mão no joelho, dá uma baixadinha. Imagine. Uma baixadinha, vai descendo. Não é isso, não existe. Não, né? Como que é? Carneirinho, carneirão, neirão, neirão, olhar pro céu, olhar pro chão, pro chão. São coisas mais próximas do não sentimental. Não existe isso. Você não vai falar de bunda para uma criança de colo, cara. Nem você falou tudo. É isso mesmo. Faixas etárias. É isso. Que legal. Voltando à sua produção. Além da sua carreira solo, você também tem uma banda, é isso? Eu tenho, também então. Tem um pessoal que... A gente tem. Eu estou num projeto que tem eu, Jefferson e Rodolfo, é o Trinca Rock, trio, e temos há muito tempo já uma galera que é o Rock Impulse, que é uma banda que são 5 integrantes, é uma coisa mais robustas, com o Michel no teclado e tal. Então tem uma coisa aqui mais robusta mesmo, demanda bastante coisa, a bateria acústica e tudo mais. E eu tenho o próprio trabalho solo, né? Que eu faço os trabalhos em vários lugares, toco onde me permite tocar, e já aviso que eu não toco certos tipos de música, que eu toco outros tipos. Claro, existe
a necessidade, às vezes, das pessoas brincarem com algumas coisas e fazerem, e terem a graça de você ir lá e tocar uma música, um Daniel, por exemplo, um Fábio Júnior, ou alguma coisa que não seja dentro do espectro tão clássico da MPB e tudo mais, bossa novista e tudo. Existe a necessidade, mas não é isso que eu toco. Assim. Eu gosto de tocar coisas mais sensíveis mesmo. É o seu repertório. É o meu né? repertório. Exato. Aí vai tangendo aí o Gil, o próprio Caetano, os pop rocks que existem e tal. Sim. Tanto nacional quanto internacional. Esses são os trabalhos que eu faço. Trabalho de ensino também, né? Alguns alunos por aí pela cidade. E esse é o trabalho musical. Sim. Né? A música, ela achou que ia sair de mim quando eu conheci o yoga. Mas foi o contrário, assim, ela grudou mais ainda, porque eu encontrei a questão dos mantras dentro do yoga, que é maravilhoso. Então, eu tenho um trabalho com mantras também bem interessante. Os mantras indianos, de várias linhagens, né, que são bem interessantes. Bacana. Em relação à cidade de Boituva, se você pudesse dar uma dica pra gente, a gente está começando a trabalhar aqui com podcast, que o intuito é achar os músicos da cidade, nos confins de Boituva, procurar em cada canto para achar todos os músicos e trazer aqui pra gente para tocar, para falar um pouco sobre o seu trabalho. Se você pudesse dar uma dica pra gente, de alguma coisa que a gente pode fazer para fomentar a cultura aqui dentro da cidade, porque a nossa ideia justamente é conectar as pessoas, conectar os artistas, montar um espaço, criar um espaço para nós mesmos, para os artistas, para os músicos se encontrarem e para a população conhecer os músicos dentro da nossa própria cidade. Uma dica pra gente, se você pudesse dar uma dica de como achar esses artistas, de como trazer eles, de como fomentar a cultura dentro da nossa cidade. Olha, eu tenho o telefone de alguns. Ótimo. Manda vai todos falando. pra gente. Mas assim, eles estão por aí, eles estão, né? Agora mesmo, há pouco tempo atrás, eu estava conversando com um amigo meu, que é um baterista, o César. Então, o César está vindo, ele está na Inglaterra, ele vem final de agosto e fica até final de setembro, e nós vamos fazer 3 shows aqui, resgatando uma banda que nós tivemos aqui na cidade, chamada Los Calangos. Nós começamos a tocar ali no paraquedismo por muito tempo, e eu vou convidar meia dúzia de pessoas para compor esse projeto, e a gente vai resgatar essa banda. Então, a gente vai chamar algumas pessoas da época e tal, porque faz o quê? Já 12 anos para cá que isso aconteceu, né? 10 anos para cá, 11, 10 anos. Então, a gente vai fazer isso. Então, são esses contatos que a gente vai mantendo, e eu quero pelo menos 3 ou 4 datas aqui na cidade. Legal. Mas existe muita gente boa, assim, né, porque os artistas, eles vão fazendo essa diáspora, né? Eles vão saindo e vão... Sim. Eles começam aqui, aí tem uma banda ou outra, fica por algum tempo, mas a banda ela não permanece, ela não consegue subsídios para poder se desenvolver. Então, ou ela se dissipa, ou cada artista vai para um canto. Sim. É mais ou menos isso, Quando eu cheguei na cidade aqui, eu já ouvia falar em alguns nomes e bandas também. Por exemplo, o Área 51, o Alternatrio, já estava ali. Eu cheguei e falei, cara, que legal, os caras tocam as músicas que eu gosto, né? E aí eu cheguei, eu não me senti órfão, entendeu? Então já existia uma galera aqui que já tinha essa ideia do que é o rock nacional. Uma das coisas que é necessário se resgatar é realmente o rock nacional. Assim. Eu acho que a gente está numa fase onde a gente precisa colocar umas guitarras, uns baixos, uns microfones na mão dessa garotada para fazer rock com letra brasileira, com música brasileira.
com pegada brasileira, assim. Sim. É um movimento meio que desde os anos 80, onde a gente olha muito mais pra fora do que pra cá, né? Mesmo Sim, tendo uma gama de artistas absurda aqui no Brasil. sim, De muita criatividade, de Muito. visual, de virtuosismo mesmo, quando a Tem, gente fala de instrumental, etc. E a gente tem esquecido disso. tem. Muito. Mas a cena nacional, do rock nacional, está muito ali pulverizada, muito... Mas é necessário resgatar isso. Então, mas existem muitos artistas, depois eu quero dar sugestões aí para vocês. Aí a gente aceita bastante. E é legal que tem uma galera que vem de outras cidades, assim, da região também. Isso vai se compondo É uma bastante. troca, né? O que necessita na cidade é de ter mais espaços para música ao vivo. Então é uma requisição aí para a galera de Boituva. Precisamos de mais espaço para música ao vivo, com todas as possibilidades, com todas as tendências e tipos de música, né? Não só para uma ou duas, mas para várias. Então, empresários, né? Galera que gosta aí dessa... É necessário isso, né? As pessoas falam, tem pouco espaço. Não, tem pouco espaço, mas pode ter mais. Sim, Acho que tem espaço para mais. Os mecenas aí da arte, quem gosta de arte, Isso, quiser, ó, Por favor. por favor. Agora a gente... Univos. Univos, justo. Encerrando agora, você já passou, agora o recado tá dado. Você trouxe um violão aí, né? Eu trouxe um violão aqui. Você... Eu trouxe um violão e... Agora eu tenho umas... Eu tenho um projeto agora de músicas próprias. Eu fiquei um tempo ali sem expor algumas músicas próprias. Eu tenho uma nova fase de compor, assim, nessa fase do autoconhecimento. Tem algumas coisas que eu quero colocar, né, gravar e mostrar para a galera, para os mais jovens do que eu, de 30 anos. E mostrar para essa galera. Mas eu vou tocar uma que é uma composição minha de alguns anos atrás, que eu gravei com o Beto, que chama Dois Meninos, que é também pensando nessa parceria, nessa amizade do Gil Caetano e dos irmãos, pensando na amizade entre irmãos. Os dois meninos acendem um incenso além da pista lateral. Saem sorrindo e correndo sem parar pra flutuar na estação. Será que eles viram a luz da lua ou do farol do trem? Será que eles viram alguém? Eu sei lá. Daqui de cima a asa de um avião parece roçar meus cabelos. A luz da lua regala os olhos, meus olhos sempre cheios de desejos. Será que eles comem bem? Será que cantam uma canção? Será que eles são irmãos? Eu sei lá, eu sei, a lua sempre brilhará no céu pro bem dos dois meninos. E ali na linha o trem que levará os dois a um bom destino. Os dois meninos nem desconfiam que eu os enxergo além do muro. Suas risadas, gargalhadas e pegadas, tropeçando em algum futuro. Será que eles amam alguém? Será que eles têm amor? Será que tem alguma dor? Eu sei lá, eu sei, a lua sempre brilhará no céu por bem dos dois meninos. E ali na linha o trem que levará os dois a um bom destino.
essa é incidental. MPB4 que cantou. Conheço a cor de seus cabelos, conheço a cor dos olhos teus. Não faço luxos behind. Don't try, turn the tables and stand. I am the eye in the sky, looking at you. I can't read your mind. Maravilhoso. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Léo, a gente agradece muito pela sua presença aqui hoje, Obrigado, pela obrigado entrevista. a vocês. Onde as pessoas Obrigado, te encontram para poder falar nas suas redes sociais, te mandar um oi? Elas encontram no Instagram, Facebook, Instagram, @LeoPimentaBia. E também te encontram no Parque da Cidade. No Parque da Cidade. Então, tem um projeto que... deixa eu falar rapidinho desse projeto. Eu acabo esquecendo sempre. Já há 9 anos. Esse é o 9º ano de yoga no parque. Essa história do yoga, ela é mais recente, né? De 20 anos para cá, eu tenho desenvolvido os estudos de autoconhecimento no yoga, através das práticas do yoga. E eu tenho esse trabalho, esse projeto. Todos os domingos a gente está lá às 10 horas no Parque da Cidade. Então, se você quer participar do yoga no parque, leva o seu tapetinho, leva a sua toalha, a sua canga, vai lá no Egídio Labronice, aos domingos, às 10 horas. Ainda não tem o apoio, é apenas de Shiva mesmo, o apoio é apenas de Krishna, não existe apoio, o apoio é próprio, entendeu? Mas está há 9 anos ali resistindo e as pessoas vão e são muito bem-vindas. Podem levar família, cachorro, se o cachorro é bem-vindo na coleira. Todos os domingos às 10 horas, yoga no Parque da Cidade. Vai se autoconhecer ali, né, respirar junto, passar uma horinha com a gente. Exatamente. Isso é bem legal. Tá bom? Muito obrigado. Eu que Obrigada a agradeço. você. Se vocês quiserem mais episódios como esses, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhar o nosso Spotify podcast Vozes da Cidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Aí.